A passagem do 3I Atlas pelo Sol está dificultando as observações por meio de telescópios terrestres. No entanto, essa geometria desfavorável de oposição em relação à Terra posicionou o 3I Atlas dentro dos campos de visão dos diversos observatórios solares, incluindo vários com coronógrafos, capazes de ver o 3I Atlas em meio ao brilho da estrela. Isso possibilitou o acompanhamento contínuo do objeto durante sua aproximação final ao periélio. E claro, com esses satélites podemos ter uma noção básica do que está acontecendo com o 3I Atlas durante essa proximidade com a nossa estrela. Estranhamente, agora ele mudou de cor e está rapidamente se tornando cada vez mais azul. No vídeo de hoje vamos entender por que o 3I Atlas está mudando de cor perto do Sol. Pausa rapidinho no vídeo só para pedir a você para se inscrever aqui no canal. Como você pode ver aqui embaixo, estamos perto do 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, tá? Então se você gosta do conteúdo que eu faço aqui para o Mistérios do Espaço, convido você a deixar sua inscrição aqui no canal. Bora pro vídeo. Durante a passagem pelo Sistema Solar, o 3I Atlas vem surpreendendo os astrônomos com múltiplas características bizarras, mas até então todas perfeitamente explicáveis com ciência. Aqui vai um breve resumo. O 3I Atlas apresentou uma mudança de brilho em outro momento, teve sua composição inferida e é totalmente diferente do que vemos no Sistema Solar em cometas e já até emitiu gases na direção do Sol. Essas características são de fato impressionantes, mas todas elas podem ser explicadas, uma vez que é normal ver anomalias num objeto interestelar, já que ele foi formado em condições químicas diferentes do Sistema Solar. Ele foi descoberto em julho deste ano de 2025. E agora no finalzinho de outubro ele está passando perto do Sol em sua aproximação máxima, o que chamamos de periélio. Isso dificulta a sua observação através de telescópios aqui na Terra, uma vez que o 3I Atlas fica muito perto do Sol no seu campo de visão. Mas enquanto os telescópios aqui na Terra não podem observar o 3I Atlas, sondas no espaço podem sim. As imagens mostraram que o cometa aumentou de brilho de forma muito rápida, muito mais rápida até do que o esperado. Ele ganhou destaque nas câmeras da sonda Estéreo, Sorro e GOES-19, que capturaram uma grande nuvem em volta do núcleo e revelaram que sua luz estava mais azulada que a do Sol, o que indica a presença de gases sendo liberados em grande quantidade. Ao mesmo tempo, observações de rádio detectaram fortes sinais de vapor d'água, mostrando que o 3I Atlas estava se tornando cada vez mais ativo conforme se aquecia. O motivo dessa mudança repentina ainda é um mistério. Pode ter sido causado por diferenças na composição do cometa, ou por algum processo interno que manteve parte desse gelo adormecido até se aproximar mais do Sol. O fato é que em poucos meses o 3I Atlas passou de um objeto discreto a um cometa de brilho bastante intenso. E sua jornada continua surpreendendo, despertando curiosidade sobre o que ainda pode acontecer após sua passagem pelo periélio. À medida que um cometa se aproxima do Sol, ele entra numa região de calor e radiação muito mais intensa. A energia solar começa a adentrar a superfície do núcleo, um lugar com misturas de rocha, poeira e vários tipos de gelo, e aquece suas camadas externas. Esse calor faz com que os gases congelados, como dióxido de carbono, monóxido de carbono e mais adiante a própria água, comecem a sublimar. Assim passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Esse processo libera partículas de poeira e forma a famosa coma, que envolve o núcleo e faz o cometa ainda mais luminoso. Contudo, o aumento do brilho não ocorre de forma linear. Cada tipo de gelo acorda em diferentes distâncias do Sol, dependendo de sua temperatura de sublimação. Mas conforme ele se aproxima cada vez mais, o calor se torna suficiente para sublimar o gelo de água, o que exige temperaturas mais altas. Essa transição marca um ponto crítico. O ritmo de liberação de gás e poeira cresce de forma explosiva, ampliando a cauda do cometa e provocando o salto repentino no brilho observado. Dessa forma, a anomalia observada agora no 3I Atlas deve ter alguma relação com essa proximidade com o Sol, uma vez que ele está recebendo uma quantidade de radiação incrivelmente grande, maior do que em qualquer outro ponto de sua órbita à medida que entrava no Sistema Solar. Lembrando que
que é comum que esse tipo de objeto possua regiões com diferentes composições e densidades, cheias de fissuras e bolsões de gelo sob camadas de poeira. Quando o calor penetra mais fundo, essas cavidades podem liberar jatos de gás comprimido, como verdadeiros geysers, projetando material para o espaço. Essa liberação súbita não só aumenta o brilho, mas também pode alterar temporariamente a rotação e até fraturar partes do núcleo. Em resumo, a aproximação ao Sol pode despertar o cometa. O calor ativa seus gelos adormecidos. Os gases escapam com força suficiente para ficar com um brilho incrível, e é o reflexo dessa intensa transformação física acontecendo em seu interior. Conforme o cometa se aquece, as transformações vão além da simples sublimação dos gelos. A diferença entre a superfície iluminada e o lado em sombra cria variações extremas de temperatura, que podem ultrapassar centenas de graus em poucas horas. Essa variação gera tensões internas no material frágil do núcleo, levando à abertura de fissuras e à fragmentação de blocos de gelo e poeira. Cada nova rachadura expõe camadas, ampliando a área ativa do núcleo e liberando ainda mais material volátil. Esse ciclo de aquecimento, fratura e sublimação funciona como um efeito em cascata. Quanto mais o núcleo se rompe, mais intensa se torna a atividade. Ao mesmo tempo, a pressão do gás que escapa empurra partículas de poeira para fora, formando uma atmosfera difusa ao redor do núcleo, e em seguida, uma cauda voltada para o lado oposto do Sol. A interação com o vento solar e o campo magnético heliosférico separa os componentes. O pó segue uma trajetória mais curva e densa, enquanto os íons são arrastados em linha reta, criando uma cauda azulada. Esses gases, ao serem excitados pela radiação ultravioleta do Sol, reemitem luz em comprimentos de onda específicos, e é daí que surge a coloração verde ou azul que alguns cometas exibem. A mudança de cor observada no 3I Atlas está fortemente ligada ao aumento da radiação solar conforme ele se aproximou do Sol. À medida que a intensidade da luz e do vento solar cresce, as moléculas e os átomos liberados do 3I Atlas passam a ser bombardeados por fótons de ultravioleta em alta energia. Esses fótons arrancam elétrons das moléculas, as transformando em íons, um processo chamado de ionização, semelhante ao que ocorre aqui na Terra nas auroras boreais. Quando esses íons recombinam-se e interagem com o plasma solar, liberam energia em forma de luz visível, geralmente em tons azulados, que é justamente a cor que está tendendo para o 3I Atlas agora. É essa emissão que faz a coma e a cauda iônica adquirirem cores mais frias, em contraste com o tom amarelado ou avermelhado da luz refletida pela poeira. Com o aumento contínuo da radiação, parte desse gás ionizado é empurrado para trás pelo vento solar, formando a cauda iônica, uma espécie de fluxo luminoso que aponta sempre na direção oposta ao Sol. O movimento dessas partículas é governado por forças elétricas e magnéticas, o que explica por que a cauda iônica frequentemente se separa visualmente da cauda de poeira na maioria dos cometas, o que não seria diferente para um objeto interestelar como é o caso do 3I Atlas. No final das contas, o 3I Atlas continua a surpreender com suas características. Cada dia que passa, à medida que ele vai atravessando o sistema solar, a radiação do Sol vai revelando o objeto. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!